Previsão do tempo. Oferecimento. Semi-Alfa. Mais confiança, mais segurança e mais resultado. Olá, estamos aqui com Peter Scheuer para falar do tempo. Peter, muitas foram as pessoas que nos assistiram ao podcast que fizemos do último programa aqui sobre o tempo, e teve uma delas que interagiu conosco e fez uma pergunta. Esta pergunta é o seguinte: no El Niño vamos ter ventos fortes? Como é que você caracteriza essa questão de ventos para responder ao nosso telespectador? Olá, Luiz Henrique, olá a todos. O El Niño, sim, provavelmente que esse vento ele vai ser um vento predominante do quadrante noroeste a nordeste. É um vento que ele é climatológico e nada mais é uma resposta do escoamento que vem lá da Amazônia, que acaba refletindo nesses ventos fortes aí de noroeste a norte. Então ele é um vento que ele fica predominante assim boa parte dos próximos meses. De vez em quando a gente até pode ter um vento com oscilação sudoeste a sul por conta da entrada de alguma massa de ar frio, principalmente nos meses de outono e inverno, mas logicamente que o vento noroeste a nordeste, a componente desse vento vai ser predominante. Tá, mas esse vento, o que ele indica? Ele indica temporal, tempestade? Na verdade, ele vai ser um vento bem climatológico. Ele é um vento assim que ele fica oscilando entre 30 e 40 km por hora. Em momentos, quando a gente tem aproximação de uma frente fria, esse vento ele pode ser mais forte. Isso eu estou dizendo diariamente, tá? Independente de mau tempo ou tempo seco. Agora, em relação a ventos fortes associados a tempo severo, isso vai ter de sobra. Porque o fenômeno El Niño que vem por aí, ele é um El Niño forte. Ele é um El Niño assim que algumas projeções computacionais já vêm apontando o monitoramento dessas boias, né? A gente tem inúmeras boias lá no Pacífico Equatorial. E tem algumas anomalias que vêm apontando 2,5 graus acima da normalidade. Isso é uma temperatura muito elevada. Então está muito parecido com aquela anomalia que a gente teve em 2023. Então isso deve ser reflexo de muita chuva nos próximos meses. Logicamente que a gente já vai detalhar essa questão, mas associado a essa chuva tem sim previsão de tempo severo, tempestades, aqueles eventos que podem trazer vendavais, tornados localizados no oeste da região sul do Brasil. Então a gente vai ter uma predominância de vento nesse período. Uma outra questão que a gente está sofrendo bastante até agora com relação à temperatura, Peter. A gente vem passando dias, eu não sei se a gente está mais sensível à temperatura ou efetivamente nós estamos em um grau de temperatura acima daquilo que é o esperado e aquilo que a gente, digamos assim, pode contar como previsão de vamos ter uma calma nisso aí. Como é que você vê isso? Então, o comportamento das temperaturas ele está sendo nada mais do que uma resposta do frio forte que teve no inverno. Então o frio ele foi bem significativo nos meses de junho, julho, agosto, onde a gente teve 3 ondas de ar frio com potencial para estar trazendo geadas amplas em boa parte do setor oeste da região sul do Brasil, serras catarinenses, paranaenses e gaúchas. E isso fez com que a gente tivesse um inverno relativamente, não digo rígido, mas dentro da normalidade. O inverno frio aqui no sul do Brasil ele é um inverno com temperaturas próximas ou abaixo de zero em alguns episódios. Mas, em contrapartida, a atmosfera ela não dá pulo. Se a gente teve um inverno, dá pulo em alguns momentos, mas vai depender do fenômeno global que a gente está tendo. Então, como a gente teve um inverno que ele foi bem com cara de inverno, o verão ele está sendo bem com cara de verão, conforme a gente tinha previsto e alertado. Então, nesses últimos meses, desde janeiro, ou melhor, desde dezembro até agora fevereiro, já foram computadas 4 ondas de calor no centro-norte da Argentina, pegando um pouquinho ali daquela região da província de Buenos Aires e também o setor oeste da região sul do Brasil e o Paraguai e sul da Bolívia, pegando um pouquinho também do Mato Grosso do Sul. Essa região é uma região que ela é formadora de massas de ar aquecidas ou ondas de calor, e ela que foi responsável por proporcionar temperaturas tão altas. Então a gente está tendo um verão, assim como o inverno foi bem definido, muito frio, o verão está sendo bem quente
dentro dos padrões do que deve ser a climatologia local, pelo menos no que se diz a respeito à quebra de recordes. Temperaturas muito altas no Paraguai e na Argentina. Então, por isso que a gente está tendo um verão bem com cara de verão, porque o inverno ele foi muito frio. Uma questão também que a gente tem percebido, Peter, é a questão da organização das chuvas. Nós tivemos agora um períodozinho de um micro falta de chuva, que tem algumas regiões que sofreram efetivamente com essa falta de chuva. Quando é que você, mais ou menos, pode dizer para a gente vai ter uma organização das chuvas, aquela chuva efetivamente de a cada 7 dias, 8 dias, você acha que, ou vamos continuar nesse ritmo que está, com um local que chove 20, outro local que chove 80, como é que você pode caracterizar assim esse final de fevereiro e o começo de março? Eu acredito que o mês abril, o mês o mês de fevereiro, ok, chuvas vão ficar próximas da média. O mês de março, ela vai ficar assim parecido com o mês de abril, um outro ponto abaixo da média, um outro ponto dentro da média, um pouquinho acima, mas não é um mês ainda que vai ter uma seca prolongada, uma estiagem prolongada. Isso eu acredito que não é chuva irregular, mas acontece. Mesmo que tenha uma irregularidade de 5 a 8 dias, muitas vezes sem chuva, vai lá, o 7º dia dá um pauladão de chuva, alguma coisa nesse sentido, então ainda acontece. Então não é um mês assim totalmente perdido, mas o mês de março, ou melhor, o mês de abril, já começa a ter uma chuva um pouco melhor. A chuva ela já começa, por conta dessa aceleração do El Niño no Pacífico Equatorial, o fluxo de jatos de baixos níveis proveniente da região da floresta amazônica fica direcionado para a nossa região. Então a chuva ela vai começar a acontecer ali em abril, ainda que, como é um começo, ainda não vem com toda a força, mas abril já começa a ter chuvas um pouco mais regulares. Aí dá aquela respirada no mês de maio, dá aquela diminuída de novo, e daí metade do ano para frente vem com tudo, assim, começa a ter um sistema atrás do outro atuante. Então em abril já começa. Então você já vai ter uma projeção efetivamente dos efeitos do El Niño. Sim. Isso a gente pode, a grande preocupação efetiva, claro que nós temos a conclusão da nossa chafra, que mais ou menos em 30, 40 dias a gente conclui a questão da necessidade de chuvas aqui. Mas a gente também fica muito de olho com relação à safrinha de milho do Centro-Oeste. Com relação a essa questão do Centro-Oeste, quando é que você acha mais ou menos que termina a chuva lá no Centro-Oeste? Vamos fazer uma chuva de ainda ter abril e maio, alguma chuva em termos do Centro-Oeste para essa questão de safrinha? Ainda continua por lá. Tanto aquela região ali do Mato Grosso do Sul, o norte, principalmente a região mais ao norte do Mato Grosso do Sul, o setor sul do Mato Grosso do Sul não é nem tanto, é uma chuva que é mais irregular, mas do centro ao norte do Mato Grosso do Sul, pegando Mato Grosso do Sul, Goiás, também um pouco do sudeste do Brasil, ou melhor, toda a região sudeste do Brasil, a predominância é da nebulosidade, é dessa convecção, tem previsão de chuva, chuva, trovoada, risco para ter formação de temporais mais frequentes, pelo menos agora nesse decorrer de fevereiro. Março também é um mês assim que é bom ainda. Quando começar a chuva aqui para nós, por exemplo em abril, começa a acalmar por lá. Então em abril provavelmente vai começar a ficar mais seco por lá, aos pouquinhos já começa a diminuir a intensidade. Por quê? Porque o fluxo de umidade que vem lá da Amazônia vai ficar direcionado para o setor sul do Brasil. Então aquela região vai meio que contrabalançar. Enquanto aqui vai ter muito excesso de chuva, quer dizer, excesso não digo, mas vai ter mais chuva, por lá vai ficar com chuvas mais irregulares. Então esse foi Peter Scheuer falando do tempo. Voltamos no próximo mês.